Terminei com minha namorada porque a igreja e o pastor controlavam completamente nossa relação. Fiz a coisa certa? Conheci Marina numa segunda-feira chuvosa de abril, daquelas que parecem ter sido arrancadas de um filme romântico indie. Eu estava numa livraria do centro, folheando uma edição antiga de poesia latino-americana, quando nossos olhares se cruzaram por cima das estantes. Ela sorriu primeiro, com um sorriso tímido, mas genuíno, e antes que eu percebesse, estávamos conversando sobre Gabriel Garcia Marques e tomando café na lanchonete ao lado. Tinha passado 1 ano e meio desde meu último relacionamento sério. 1 ano e meio me reconstruindo, me redescobrindo, aprendendo a estar sozinha sem me sentir incompleta. Não estava procurando ninguém. Marina simplesmente apareceu, como essas coisas que acontecem quando você menos espera. Ela tinha 20 anos, mesma idade que eu. Era bonita de um jeito natural, sem esforço, cabelos castanhos ondulados sempre meio bagunçados, olhos expressivos que mudavam de cor dependendo da luz, um jeito de falar que misturava timidez e entusiasmo. Conversamos por 3 horas naquele primeiro encontro. Ela me contou sobre o curso de design gráfico, sobre a relação complicada com a mãe, sobre como adorava acordar cedo para ver o nascer do sol. Em algum momento da conversa, Marina mencionou casualmente que tinha entrado para uma igreja evangélica no início do ano. Tem me ajudado muito, ela disse, mexendo distraidamente na xícara de café. Estava passando por um momento difícil e uma amiga me convidou. Sabe como é? Eu não sabia, na verdade. Nunca fui religiosa. Não me considero ateia, acho que existe algo maior que a gente, alguma energia ou força que conecta tudo, mas igrejas sempre me deixaram desconfortável. Aquela sensação de estar sendo julgada, de ter que seguir regras que não fazem sentido para mim. Mas naquele momento, vendo os olhos de Marina brilharem enquanto falava sobre como a fé a tinha ajudado, decidi que não era importante. Cada um lida com a vida do seu jeito, né? Tenho tido uns sonhos bem intensos ultimamente, Marina continuou, baixando a voz como se estivesse compartilhando um segredo. Sonhos que parecem premonitórios, sabe? Como se Deus estivesse tentando me mostrar algo. Ergui as sobrancelhas, mas não comentei nada. Marina pareceu interpretar meu silêncio como interesse e continuou, e às vezes sinto tentações fortes. O pastor diz que é o inimigo tentando me afastar do caminho certo. O inimigo? Perguntei, sem conseguir esconder completamente o ceticismo na voz. O diabo, ela esclareceu naturalmente, como se estivesse falando sobre o clima. Ele atua nos nossos pensamentos, tenta nos fazer desviar. Troquei de assunto rapidamente. Não queria estragar aquele momento questionando as crenças dela. Marina era interessante demais, a conexão entre nós era forte demais para eu deixar diferenças religiosas atrapalharem. Os dias seguintes foram mágicos. Conversávamos todos os dias, mensagens longas pela manhã, ligações à noite que se estendiam até de madrugada. Marina me mandava fotos do céu, de flores que via na rua, de gatinhos abandonados que alimentava perto de casa. Eu retribuía com playlists personalizadas, poemas que encontrava e me lembravam dela, memes idiotas que me faziam rir. 2 semanas depois do nosso primeiro encontro, numa ligação que já passava das 2 da manhã, Marina sussurrou algo que fez meu coração acelerar. Acho que estou me apaixonando por você. Fechei os olhos, sentindo uma onda de calor percorrer meu corpo. Eu também, respondi, e era verdade. Completamente verdade. No fim de semana seguinte, Marina me convidou para uma viagem com a família dela, os pais e o irmão mais novo iam passar uns dias numa casa de praia. Fiquei surpresa. Conhecer a família tão cedo parecia um passo grande, mas Marina insistiu que seria tranquilo, que os pais dela não eram nada religiosos e que iam adorar me conhecer. A viagem foi incrível. A mãe de Marina, Glória, era uma mulher expansiva e calorosa que me abraçou como se me conhecesse há anos. O pai, Roberto, era mais quieto mas tinha um senso de humor afiado que me pegou desprevenida várias vezes. O irmãozinho, Caio, de 15 anos, passava o tempo todo no videogame mas foi simpático. Marina e eu dividimos o quarto. À noite, deitadas na mesma cama, conversávamos baixinho para não acordar ninguém. Ela me contava histórias da infância, eu compartilhava memórias que raramente dividia com alguém. Houve momentos em que nossos rostos ficaram tão próximos que eu podia sentir sua respiração, momentos em que pensei que ela fosse me beijar, mas ela sempre recuava no último segundo, rindo nervosamente. Quando voltamos da viagem, Marina postou uma foto nossa no Instagram. Não era nada óbvio, só nós duas na praia, com o pôr do sol ao fundo, mas a legenda dizia família com um emoji de coração. Minha mãe comentou algo fofo, algumas amigas também. Me senti oficial. Real. Como se finalmente estivéssemos construindo algo concreto. Foi quando as coisas começaram a mudar.
Marina começou a desaparecer no meio das conversas. Estávamos trocando mensagens normalmente, ela me contando sobre um projeto da faculdade, eu respondendo com sugestões e incentivo, quando de repente, nada. Horas de silêncio. Eu via que ela tinha ficado online, tinha até postado stories no Instagram, mas minhas mensagens continuavam sem resposta. Desculpa sumir assim, ela escrevia eventualmente. É que Deus me chamou para orar e quando Ele chama, eu tenho que atender, sabe? Não posso ignorar. Eu tentava entender. Realmente tentava. Mas era frustrante. Meu trabalho como designer freelancer me dava bastante flexibilidade, que eu organizava minha rotina, cumpria meus prazos, e ainda sobrava tempo para os meus hobbies e para as pessoas que eu amava. Quando eu tinha tempo livre, queria falar com Marina, saber como estava o dia dela, compartilhar as pequenas coisas. Mas ela simplesmente sumia, deixando-me falando sozinha. Você não entende como funciona, Marina me disse certa vez, com uma ponta de frustração na voz. Quando Deus fala, a gente tem que ouvir. É uma prioridade. Eu entendo que sua fé é importante, respondi, escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas a gente também não pode se comunicar? Tipo, você não pode me avisar que vai ficar indisponível por um tempo? Não é assim que funciona, ela insistiu. Às vezes Deus fala de repente. Eu não posso programar. Engoli minha frustração e tentei ser compreensiva. Afinal, Marina tinha me avisado desde o início que a religião era importante para ela. Eu sabia no que estava me metendo, certo? Mas então veio a frase que me deixou genuinamente assustada. Estávamos conversando sobre o futuro, sobre planos vagos de viajar juntas nas próximas férias, quando Marina soltou casualmente, claro, desde que Deus aprove. Se ele ou o pastor falarem que você não é boa para mim, eu vou ter que te deixar. Fiquei paralisada olhando para a tela do celular. Li a mensagem 3 vezes para ter certeza de que tinha entendido direito. Como assim? Digitei finalmente. Você deixaria a nossa relação de lado porque o pastor disse? Não é o pastor exatamente, Marina explicou. É Deus falando através dele. O pastor tem discernimento espiritual. Ele consegue ver coisas que eu não vejo. Se ele disser que você não é a pessoa certa para mim, é porque Deus está revelando isso a ele. Meu estômago embrulhou. Marina, você percebe como isso soa? Você está dando poder sobre sua vida, sobre nossas vidas, para um homem que mal me conhece. Não é um homem qualquer, ela respondeu, e eu podia sentir a defensiva no tom. É um homem de Deus. Um ungido. Tentei argumentar, mas Marina fechou-se. A conversa terminou mal, com ela dizendo que eu não entendia porque não tinha fé verdadeira. Fiquei dias remoendo aquilo. Parte de mim queria terminar tudo ali mesmo, que era um red flag gigante, impossível de ignorar. Mas outra parte, a parte que estava se apaixonando cada vez mais, queria acreditar que era só uma fase, que Marina eventualmente encontraria um equilíbrio entre a fé e nosso relacionamento. Tentei conhecer melhor esse tal pastor que tinha tanta influência sobre ela. Pastor Henrique, ela o chamava com reverência na voz. Um homem na casa dos 60 anos, líder da igreja havia mais de 20 anos. Ele é incrível, Marina dizia. Tem uma conexão tão forte com Deus. Quando ele ora, coisas acontecem. Ele já previu várias coisas que se realizaram. Pedi para ir à igreja com ela algum dia, só para entender melhor o que a atraía tanto. Marina pareceu empolgada com a ideia, mas toda vez que marcávamos, algo acontecia. Ou ela tinha que chegar mais cedo para ajudar com algo, ou havia uma reunião especial só para membros batizados, ou sei lá o quê. Depois veio o episódio que quase terminou tudo. Tínhamos planejado um encontro com uma semana de antecedência. Eu tinha até comprado ingressos para uma peça de teatro que Marina tinha mencionado querer ver. Marquei meu trabalho em torno daquela noite, recusei outros compromissos. Estava animada, fazia quase 2 semanas que não nos víamos pessoalmente. Na manhã do dia marcado, Marina me ligou. Pelo tom de voz, já sabia que algo estava errado. Não vou poder ir hoje à noite, ela disse, falando rápido como se quisesse despejar as palavras antes de perder a coragem. O pastor Henrique precisa fazer uma viagem para uma cidade a 3 horas daqui, para uma conferência, e ele pediu para eu acompanhar. Fiquei em silêncio por um momento, processando. Você está cancelando nossos planos. Que marcamos há uma semana. Para viajar com o pastor? Não é só viajar, Marina explicou defensivamente. É uma conferência importante. Ele precisa de alguém para ajudar com as coisas práticas, e é uma oportunidade de aprendizado espiritual incrível para mim. Marina, você não pode dizer não?
Tentei manter a voz calma, mas senti a raiva crescendo dentro de mim. Você não pode explicar que já tem compromisso? Quando um homem de Deus te chama para servir, você não pode recusar, ela disse, e havia uma firmeza na voz que eu nunca tinha ouvido antes. Seria desrespeitar a autoridade espiritual dele. E desrespeitar nossos planos não é problema. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Eu comprei ingressos, Marina. Organizei minha semana inteira pensando nessa noite. Você está sendo egoísta, Marina rebateu, e agora sua voz também estava alterada. Não entende que existem coisas mais importantes que um encontro? Coisas espirituais, eternas. Egoísta, repeti, incrédula. Eu sou egoísta por querer passar tempo com a pessoa que supostamente está me namorando? A discussão escalou rapidamente. Marina me acusou de não respeitar sua fé, de querer afastá-la de Deus. Eu disse que ela estava deixando a igreja controlar sua vida, que estava priorizando um pastor desconhecido acima de mim. Ambas dissemos coisas que não devíamos ter dito. Talvez a gente precise de um tempo, Marina disse finalmente, a voz trêmula. Para pensar se isso realmente vai funcionar. Talvez sim, concordei, com o coração apertado. Desligamos. Chorei o resto da tarde. Os dias seguintes foram um borrão de tristeza e confusão. Eu alternava entre ficar com raiva de Marina por me tratar assim e sentir falta dela desesperadamente. Via suas postagens no Instagram, fotos da tal conferência, selfies com outras pessoas da igreja, versículos bíblicos nas legendas, e tinha vontade de jogar o celular longe. 2 semanas depois, ela me mandou mensagem. Era tarde da noite, quase meia-noite. Você está acordada? Meu coração disparou ao ver a notificação. Fiquei olhando para a tela por longos minutos antes de responder. Estou. Podemos conversar? Ligamos. Marina estava chorando. Disse que tinha sentido muito minha falta, que tinha sido dura demais comigo, que queria tentar de novo. Eu não quero te perder, ela soluçou. Você é importante demais para mim. E como uma idiota apaixonada e esperançosa, eu aceitei voltar. As coisas foram boas por um tempo. Marina parecia estar fazendo um esforço real para equilibrar as coisas. Respondia mais rápido, marcava encontros e não cancelava. Até foi comigo num show que eu estava louca para ver, mesmo não sendo o estilo de música dela. Mas a igreja continuava lá, uma presença constante pairando sobre nós. Foi Marina quem se afastou da próxima vez. Simplesmente parou de responder com a mesma frequência, parou de fazer planos, parou de agir como se estivéssemos juntas. Quando eu perguntava o que estava acontecendo, ela dava respostas vagas sobre estar buscando direção de Deus e ia precisando focar na vida espiritual. Depois de uma semana de respostas monossilábicas e indisponibilidade constante, eu tomei a decisão. Mandei uma mensagem longa, explicando que não podia continuar assim, que precisava de alguém que me priorizasse, que estivesse presente. Terminei com ela. Marina leu a mensagem, mas não respondeu. Passei as semanas seguintes tentando seguir em frente. Voltei a me dedicar totalmente ao trabalho, retomei hobbies que tinha deixado de lado, saí mais com as amigas. Ainda pensava nela todos os dias, mas estava melhorando. Aos poucos. E então, semana passada, bem quando eu estava começando a me sentir mais forte, Marina voltou. A mensagem chegou numa quinta-feira à tarde. Longa, emotiva, cheia de pedidos de desculpa. Ela disse que tinha estado confusa, que tinha deixado outras pessoas influenciarem demais seus pensamentos, que percebia agora o quanto tinha me machucado. Eu sinto muito, ela escreveu. De verdade. Você não merecia ser tratada assim. Parte de mim quis ignorar a mensagem. Bloquear o número e seguir em frente. Mas a outra parte, aquela parte teimosa e apaixonada, respondeu. Conversamos durante horas. Marina parecia diferente, mais consciente, mais presente. Me contou que tinha até conversado com a família sobre mim, que eles tinham perguntado por que eu não aparecia mais. Disse para eles que tinha cagado tudo, ela admitiu. Minha mãe ficou brava comigo. No final da conversa, Marina me fez um convite: quer passar o Natal aqui em casa? Meus pais adorariam te ver de novo. E eu? Eu realmente quero você aqui. Meu coração quis dizer sim imediatamente, mas minha cabeça era mais cautelosa. Deixa eu ver, respondi. Preciso conferir os compromissos com minha família. Acabou que realmente tinha me comprometido com meu lado da família para o Natal, minha avó estava fazendo 80 anos e seria uma reunião grande. Expliquei isso para Marina, que pareceu desapontada mas compreensiva. Então vamos nos ver depois, ela sugeriu.
Poderíamos sair, só nós duas. Como antigamente. Adoraria, respondi, e era verdade. Apesar de tudo, apesar de toda a dor e confusão, parte de mim ainda queria acreditar que poderíamos fazer dar certo. Mas a igreja, como sempre, tinha outros planos. Quando sugeri datas específicas para nosso encontro, Marina começou a fazer aquela coisa que eu já conhecia tão bem, dar respostas vagas, dizer que precisava ver a agenda, que tinha alguns compromissos na igreja mas que ia tentar encaixar. E então veio a bomba: o pastor Henrique tinha pedido permissão aos pais de Marina para levá-la em mais uma viagem. Dessa vez seria uma missão de evangelização em cidades do interior, durando vários dias. Seus pais deixaram? Perguntei, sem conseguir esconder a incredulidade. Eles não ficaram muito felizes, mas o pastor conversou com eles e explicou a importância. Marina respondeu: E eu já tenho 20 anos, né? Não preciso exatamente de permissão. Mas ele pediu mesmo assim, observei. Por que um pastor de 60 anos precisa pedir permissão aos pais de uma mulher adulta para viajar com ela? Não obtive resposta para essa pergunta. Marina foi para a viagem. Postou algumas fotos nos stories, que ela e o pastor em frente a uma igreja pequena numa cidade que eu nunca tinha ouvido falar, ela distribuindo panfletos na rua, ela orando com outras pessoas. Em nenhuma das fotos ela parecia genuinamente feliz. Havia algo forçado no sorriso, algo distante no olhar. Tentei não me incomodar. Tentei focar no meu trabalho, num projeto de rebranding para uma cafeteria local que estava me tomando bastante tempo. Mas era difícil não checar o celular a cada 5 minutos, esperando uma mensagem que não chegava. Quando Marina finalmente voltou, 4 dias depois, algo tinha mudado. Ela respondia minhas mensagens, sim, mas de forma completamente diferente. Curta. Distante. Como se estivesse cumprindo uma obrigação. Como foi a viagem? Perguntei, tentando iniciar uma conversa de verdade. Boa. Produtiva espiritualmente. O que vocês fizeram? Evangelização. Visitação. Oração. Era como conversar com um robô. A Marina que eu conhecia, aquela que me mandava áudios de 10 minutos contando sobre seu dia em detalhes minuciosos, tinha desaparecido. Está tudo bem? Insisti. Você parece diferente. Estou só cansada. Foi uma viagem intensa. Mas não era só cansaço. Eu conhecia cansaço. Isso era outra coisa. Era distanciamento deliberado. As horas entre as respostas foram aumentando. 4 horas. 5 horas. Às vezes um dia inteiro. Eu via que ela estava online, o WhatsApp entregava essa informação cruel, via que ela postava coisas no Instagram, interagia com outras pessoas. Mas comigo? Silêncio. Tentei não ser aquela pessoa. Sabe, aquela pessoa desesperada, grudenta, que fica cobrando atenção. Eu tinha meu orgulho, afinal. Mas também tinha sentimentos reais, profundos, que não desapareciam só porque eu queria. Foi quando descobri sobre o testemunho. Marina mencionou casualmente, numa das raras conversas que conseguimos ter, que daria seu testemunho na igreja no domingo seguinte. Testemunho, ela explicou quando perguntei, era quando você contava publicamente sua história de conversão, como Deus tinha mudado sua vida, essas coisas. É um momento muito importante para mim, ela disse, e por um segundo, um breve segundo, vi um lampejo da Marina antiga nos olhos dela. Estou nervosa, mas também empolgada. Vou estar torcendo por você, respondi, genuinamente querendo apoiá-la naquilo que era claramente significativo para ela. Obrigada. Significa muito. Nos dias seguintes, Marina me disse que ia passar as tardes orando, se preparando para o testemunho. Preciso estar no espírito certo, ela explicou. Preciso ouvir o que Deus quer que eu compartilhe. Eu disse que entendia. E tentava entender, de verdade. Mas era frustrante ver as horas passarem sem uma mensagem, sem um sinal de que ela estava pensando em mim. Anteontem, Marina estava online por longos períodos. Eu via o online aparecer e desaparecer, aparecer e desaparecer. Mas minhas mensagens, perguntas simples sobre como tinha sido o dia dela, se ela queria conversar, permaneciam sem resposta. Ontem, tomei uma decisão. Não ia mandar mensagem. Nenhuma. Ia esperar para ver se ela tomaria a iniciativa, se mostraria algum interesse real em manter contato comigo. O dia todo passou. Nada. Eu sabia que ela estava por aí, continuava postando stories, continuava online em intervalos regulares. Simplesmente não estava falando comigo.
À noite, deitada na cama, olhando para o teto no escuro, senti uma clareza dolorosa se instalar. Eu era a única se esforçando nessa relação. A única realmente tentando. Marina tinha me dito que queria voltar, que sentia minha falta, que as coisas seriam diferentes. Mas não eram. Se alguma coisa, estavam piores. Hoje de manhã, acordei com um peso no peito. É o dia do testemunho dela. Parte de mim quer estar lá, apoiando-a mesmo que ela não mereça. Parte de mim quer mandar uma mensagem desejando boa sorte. Mas a parte mais forte, a parte que está cansada de se machucar, me diz para ficar quieta. Chequei o WhatsApp mesmo assim. Não consigo evitar. Marina está online neste exato momento. Já está há 10 minutos. Mas a última mensagem que mandei ontem à tarde, um simples oi, como você está? Continua com apenas um check. Ela nem abriu. Me sinto completamente idiota. Como deixei chegar a esse ponto? Como permiti que alguém me fizesse sentir tão pequena, tão insignificante? Minha melhor amiga, Júlia, tem me dito há semanas para terminar de vez. Ela não te respeita, Júlia disse na última vez que conversamos sobre isso. E esse lance com o pastor é estranho pra caralho. Um homem de 60 anos levando uma menina de 20 para viajar? Pedindo permissão aos pais? Isso não te soa como manipulação? Na hora, defendi Marina. Disse que Júlia não entendia, que era diferente quando você está envolvida. Mas agora, sentada aqui com meu celular na mão, vendo Marina online e me ignorando deliberadamente, as palavras de Júlia ecoam na minha cabeça. Será que sou eu? Será que estou sendo dramática, levando a indiferença dela para o lado pessoal demais? Talvez ela realmente esteja só focada no testemunho, tão nervosa e ansiosa que não consegue pensar em mais nada. Mas outra voz dentro de mim, uma voz mais forte e mais clara, diz que não. Diz que ninguém fica tão ocupada a ponto de não poder mandar uma mensagem de 30 segundos. Diz que quando alguém realmente se importa com você, eles arranjam tempo. Fazem o esforço. Penso em todas as vezes que Marina desapareceu. Todas as vezes que cancelou planos. Todas as vezes que o pastor Henrique teve prioridade sobre mim. Todas as vezes que eu engoli minha mágoa e decepção porque queria que funcionasse. E penso na frase que ela disse meses atrás, aquela que deveria ter sido meu sinal para sair correndo: se Deus ou o pastor disserem que você não é boa para mim, eu vou ter que te deixar. O que eu estou fazendo? Por que estou me submetendo a isso? Meu celular vibra. Por um segundo, meu coração dispara: será Marina? Mas não. É só uma notificação do Instagram. Clico sem pensar e vejo que Marina postou um story novo. É uma foto dela na igreja, já vestida para o testemunho, com uma legenda sobre estar pronta para compartilhar o que Deus fez em sua vida. Ela tem tempo para postar no Instagram. Mas não para responder minha mensagem. Algo dentro de mim se parte. Não de forma dramática, não com lágrimas ou gritos. Apenas um pequeno estalo silencioso, como um galho seco se quebrando. Abro nossa conversa no WhatsApp. Leio as últimas mensagens, minhas perguntas sem resposta, meus esforços unilaterais de manter alguma conexão. Meu dedo paira sobre o teclado. Poderia mandar mais uma mensagem. Poderia perguntar diretamente o que está acontecendo, exigir uma explicação, uma conversa de verdade. Mas para quê? Para ouvir mais uma desculpa sobre oração, sobre a vontade de Deus, sobre prioridades espirituais? Para me sentir egoísta e pequena por querer o mínimo de atenção e respeito? Bloqueio o celular e o coloco virado para baixo na mesa. Preciso fazer alguma coisa, qualquer coisa, para tirar minha mente desse loop destrutivo. Ligo meu computador e tento focar no trabalho. O projeto da cafeteria precisa de ajustes finais no logo. Mas meus dedos ficam imóveis sobre o mouse, meus olhos encarando a tela sem realmente ver. Pego o celular de novo. Desbloqueio. Abro o WhatsApp. Marina continua online. Fecho o aplicativo. Abro o Instagram. Ela postou mais um story, dessa vez é uma selfie com outras meninas da igreja, todas sorridentes, com a legenda Minhas Irmãs em Cristo. Será que ela fala sobre mim para essas pessoas? Será que elas sabem que existo? Ou sou apenas um segredo inconveniente, algo que ela mantém separado dessa parte de sua vida? Meu celular toca. Uma ligação. O nome de Marina aparece na tela. Fico paralisada, olhando para o dispositivo vibrando na minha mão. Parte de mim quer atender imediatamente, desesperada por qualquer migalha de atenção. Outra parte quer deixar tocar até cair na caixa postal, fazer com que ela sinta um pouco da frustração que tenho sentido.
No terceiro toque, atendo. Oi? Minha voz sai mais fria do que pretendia. Oi? A voz de Marina soa estranhamente animada, quase artificial. Desculpa não ter respondido suas mensagens. Estava super ocupada com os preparativos. Vi que você estava online, digo, sem conseguir esconder a acidez. Há uma pausa. Eu tava, mas estava meio. Sabe, concentrada em outras coisas. Outras coisas mais importantes que responder à pessoa que supostamente está namorando? Não é assim, Marina suspira, e já consigo ouvir a defensiva se instalando. Você sabe como esse testemunho é importante para mim. Sei. Você mencionou isso. Várias vezes. Faço uma pausa, tentando controlar a emoção na minha voz. Marina, por que você me ligou? Por quê? Porque queria ouvir sua voz antes de subir lá. Estou nervosa. E ali está ela, a vulnerabilidade que sempre me desarma. Posso imaginar Marina agora, sentada em algum canto da igreja, roendo as unhas como sempre faz quando está ansiosa. Vai dar tudo certo, digo, minha raiva amolecendo um pouco apesar de mim mesma. Você vai ser ótima. Você acha? Acho. Outro silêncio. Escuto vozes ao fundo, alguém chamando o nome de Marina. Tenho que ir, ela diz rapidamente. Está começando. A gente conversa depois? Depois quando? Depois do culto. Prometo que a gente conversa direito. Marina? Tenho que ir mesmo. Depois. E ela desliga. Fico olhando para o celular, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e algo que não consigo bem nomear. Ela me ligou, sim. Mas foi só para pegar o que precisava, um pouco de reasseguramento, um empurrãozinho de confiança, e depois desligar antes que eu pudesse realmente expressar como estou me sentindo. As horas passam devagar. Tento trabalhar, mas é inútil. Tento assistir algo na Netflix, mas não consigo me concentrar. Meus pensamentos continuam voltando para Marina, para a igreja, para aquele pastor estranho que tem tanta influência sobre ela. Júlia me liga no meio da tarde. E aí, tomou juízo? Ela pergunta sem rodeios. É assim que Júlia é, direta até o ponto de ser brutal às vezes. Ela me ligou hoje, digo. E nada. Queria que eu a tranquilizasse antes do testemunho. Claro que queria. Júlia não esconde o sarcasmo. Deixa eu adivinhar, foi uma ligação rápida, ela não te deixou falar sobre o que você está sentindo, e prometeu conversar depois, mas provavelmente não vai? Como você sabe? Porque é sempre assim com ela. Marina só te procura quando precisa de algo. Quando é conveniente para ela. Você já percebeu isso? Fecho os olhos. Não quero admitir que Júlia está certa, mas... Não é sempre assim, começo, mas minha própria voz soa pouco convincente até para mim. Não? Júlia rebate. Então me diz uma única vez, em que Marina colocou suas necessidades acima das dela. Uma vez em que ela priorizou você, realmente priorizou. Fico em silêncio, tentando pensar. Deve ter havido vezes. Deve ter. Mas não consigo pensar em nenhuma. Júlia continua, sua voz amolecendo um pouco. Olha, eu sei que você gosta dela. Eu sei que quando é bom com Marina, é muito bom. Mas você merece alguém que te escolha consistentemente, não só quando é conveniente. Alguém que não te faça sentir que você está competindo com uma igreja inteira pela atenção dela. Eu sei, sussurro, sentindo lágrimas picarem meus olhos. E esse lance com o pastor? Cara, não é normal. Não é saudável. Um homem de 60 anos não deveria estar levando meninas jovens para viajar sozinhas com ele. Não deveria estar pedindo permissão aos pais delas como se fossem propriedade dele. Ele é o líder espiritual dela. Isso é manipulação, Júlia me corta. E Marina ou é muito inocente para ver, ou está tão envolvida que não quer ver. De qualquer forma, você não pode salvá-la disso se ela não quiser ser salva. Depois que desligamos, fico deitada no sofá, encarando o teto. As palavras de Júlia ecoam na minha cabeça, misturando-se com minhas próprias dúvidas e medos. Será que estou certa em me sentir assim? Será que estou sendo injusta com Marina, não entendendo o quanto a fé dela é importante? Ou será que Júlia está certa, e eu estou simplesmente me agarrando a alguém que não está realmente disponível, emocionalmente ou de outra forma? Meu celular vibra. Uma mensagem. Meu coração dispara antes mesmo de checar, esperando que seja Marina dizendo que o testemunho foi bem, que quer me ver, que sente minha falta de verdade.
Mas é só minha mãe perguntando se vou jantar lá hoje. A decepção é física, um peso no peito que me faz difícil respirar. Checo o Instagram de novo. Marina postou mais alguns stories do culto, vídeos de pessoas cantando, o pastor Henrique pregando, close UPS de versículos bíblicos projetados na tela. Mas nada sobre o testemunho. Nada sobre como foi. E nada para mim. O sol se põe. A noite cai. Meu celular permanece silencioso. Por volta das 10 da noite, vejo Marina ficar online no WhatsApp. Meu coração acelera. Fico olhando para a tela, esperando os 3 pontinhos aparecerem, indicando que ela está digitando. Mas não aparecem. Ela fica online por 5 minutos. 10 minutos. 15. E então, offline novamente. Sem mensagem. Sinto algo quebrar dentro de mim de vez. Não com drama ou histrionismo, mas com uma clareza fria e definitiva. Não posso mais fazer isso. Não posso passar mais um dia checando meu celular obsessivamente, esperando por migalhas de atenção. Não posso passar mais uma noite me perguntando por que não sou suficiente, porque nunca pareço ser prioridade. Não posso continuar me submetendo a isso, permitindo que alguém me trate como uma opção, como algo secundário em suas prioridades. Abro nossa conversa no WhatsApp. Começo a digitar uma mensagem longa, despejando tudo o que estou sentindo, todas as frustrações acumuladas. Mas paro no meio. Para quê? Marina já demonstrou várias vezes que não está disposta ou capaz de ouvir realmente o que tenho a dizer. Já tivemos versões dessa conversa antes, e nada mudou. Deleto o texto. Respiro fundo. Amanhã vou tomar uma decisão. Amanhã vou fazer o que deveria ter feito semanas. Talvez meses atrás. Mas hoje vou apenas dormir. Ou tentar. Desligo o celular completamente, não só bloqueio a tela, mas desligo mesmo. Preciso de uma noite sem checar, sem esperar, sem me torturar. Deito na cama no escuro, ouvindo os sons da cidade lá fora. Carros passando. Alguém rindo na rua. Vida acontecendo, indiferente à minha pequena tragédia pessoal. E pela primeira vez em semanas, não choro. Só sinto um cansaço profundo, infiltrado nos ossos. Um cansaço de lutar por algo que talvez nunca devesse ter sido uma luta desde o início. Acordei no dia seguinte com uma clareza que não sentia há meses. Não foi uma daquelas revelações dramáticas que você vê em filmes, não houve música inspiradora tocando ao fundo nem um momento de iluminação súbita. Foi mais simples que isso. Mais real. Liguei o celular e, como esperado, havia mensagens de Marina. 3, para ser exata. Todas enviadas depois da meia-noite. Oi, desculpa a demora para responder. O testemunho foi incrível, Deus realmente se manifestou. Você está brava comigo? Olhei para as mensagens por um longo tempo. Não senti raiva. Não senti mágoa. Só senti cansaço. E uma certeza crescente de que precisava me libertar daquilo. Não respondi imediatamente. Primeiro, tomei café. Banho demorado. Me arrumei com calma, escolhendo uma roupa que me fazia sentir bem comigo mesma, uma calça jeans que eu amava e uma blusa verde que realçava meus olhos. Pequenos atos de autocuidado que tinha negligenciado enquanto estava consumida por aquele relacionamento tóxico. Só então peguei o celular de novo e comecei a digitar. Marina, precisamos conversar. De verdade dessa vez. Pessoalmente. A resposta veio rápido. Claro. Quando? Hoje à tarde. 3 horas. Naquela cafeteria onde nos conhecemos. Perfeito. Te vejo lá, coração vermelho. O emoji de coração me fez revirar os olhos. Como ela conseguia ser tão desconexa da realidade? Mas não importava mais. Passei a manhã organizando meus pensamentos, escrevendo pontos que queria abordar. Não ia deixar Marina me desviar do assunto ou me fazer sentir culpada. Dessa vez não. Cheguei à cafeteria 15 minutos adiantada. Pedi um café e me sentei na mesma mesa onde tudo tinha começado meses atrás. Parecia irônico, quase poético, terminar no mesmo lugar. Marina chegou atrasada, claro. 20 minutos de atraso. Entrou apressada, com aquele sorriso meio culpado que costumava me desarmar. Desculpa, desculpa. O pastor Henrique precisou que eu ajudasse com uma coisa na igreja e... Marina, cortei, minha voz firme mas não agressiva. Senta. Algo no meu tom fez o sorriso dela vacilar. Ela se sentou lentamente, as mãos nervosas mexendo na alça da bolsa.
Eu não quero mais fazer isso, comecei, direto ao ponto. Não quero mais ser a pessoa que você procura só quando é conveniente. Não quero mais competir com uma igreja pela sua atenção. Não quero mais me sentir insignificante. Você não é insignificante. Deixe eu terminar. Respirei fundo. Eu tentei, Marina. De verdade. Tentei entender sua fé, respeitar suas prioridades, ser paciente. Mas você não está em um relacionamento comigo. Você está em um relacionamento com aquela igreja, com aquele pastor, e eu sou apenas, sei lá, uma coadjuvante que aparece quando você está se sentindo sozinha. Isso não é justo. Não? Minha voz subiu um pouco. Você cancelou nossos planos múltiplas vezes para viajar com um homem de 60 anos. Você me ignora por dias, mas tem tempo de postar 20 stories no Instagram. Você me disse literalmente que me deixaria se o pastor mandasse. Como isso não é ser secundária na sua vida? Marina abriu a boca, fechou, abriu de novo. Vi lágrimas começarem a se formar nos olhos dela. Parte de mim, aquela parte que ainda se importava, que sempre ia se importar um pouco, quis ceder, quis consolá-la. Mas não fiz isso. Eu te amei, Marina. Ou pelo menos estava começando a amar. Mas não posso amar alguém que não está realmente disponível. Alguém que sempre vai colocar outras pessoas, outras coisas, na minha frente. Deus tem que vir em primeiro lugar na minha vida, ela disse, a voz tremendo. Isso não significa que eu não me importo com você. Não estou falando de Deus, respondi, e finalmente senti minha própria voz quebrar um pouco. Estou falando do pastor Henrique. Estou falando dessa igreja que te consome. Estou falando de você usar sua fé como desculpa para me tratar mal. Eu não uso minha fé como desculpa. Usa sim. Olhei diretamente nos olhos dela. Toda vez que desaparece, é porque Deus te chamou para orar. Toda vez que cancela nossos planos, é porque Deus tem outros planos. Toda vez que me ignora, é porque precisam focar na vida espiritual. Mas Marina, Deus não te pediu para ser uma pessoa ruim comigo. Isso é escolha sua. As lágrimas de Marina caíram livremente agora. Eu não sou uma pessoa ruim. Não disse que você é ruim. Disse que está fazendo escolhas ruins. Está deixando outras pessoas controlarem sua vida. E pior, está machucando quem se importa com você no processo. O pastor Henrique só quer o melhor para mim? Marina, cortei, sentindo frustração crescer. Você ouve o absurdo do que está dizendo? Um homem de 60 anos que te leva para viajar sozinha, que pede permissão aos seus pais como se você fosse propriedade dele, que te afasta das pessoas que te amam de verdade. Isso não é alguém querendo o melhor para você. Isso é manipulação. Você não entende porque não tem fé, Marina rebateu, limpando as lágrimas agressivamente. Você não conhece o pastor Henrique. Ele é um homem de Deus. Ele é um homem, ponto. Um homem que tem poder sobre você e está usando esse poder de formas questionáveis. Me inclinei para a frente. Marina, só me responde uma coisa com honestidade. Se sua irmã mais nova estivesse na sua situação, com uma menina de 20 anos sendo levada para viagens por um homem de 60 que exige permissão dos pais dela, que dita com quem ela pode ou não se relacionar, que a faz se afastar da família e amigos, você acharia isso normal? Saudável? Vi algo passar pelo rosto dela. Um lampejo de dúvida, talvez. Ou reconhecimento. Mas foi rápido, substituído pela defensiva familiar. Não é a mesma coisa. Você está distorcendo tudo. Estou apenas descrevendo os fatos. Suspirei, sentindo o peso da conversa. Mas sabe de uma coisa? Não importa. Porque não estou aqui para te convencer de nada. Você é adulta, pode tomar suas próprias decisões. Estou aqui apenas para dizer que eu não posso mais ser parte disso. Você está terminando comigo? A voz dela saiu pequena, quebrada. Estou terminando essa situação toda, seja lá o que for. Porque namoro não era, né? Namoro envolve comprometimento, presença, prioridade. E eu nunca tive nada disso com você. Marina soluçou. Eu tentei. Eu realmente tentei. Eu sei que você tentou do jeito que consegue. Mas não é suficiente. Não para mim. Senti minhas próprias lágrimas ameaçarem aparecer, mas segurei. Eu mereço alguém que me escolha. Não como último recurso, não quando é conveniente, mas de verdade. E você merece descobrir quem você é fora dessa igreja, fora da influência do pastor Henrique. Mas isso é algo que você tem que querer, e claramente ainda não quer.
Ficamos em silêncio por um momento. Marina chorava baixinho, as mãos cobrindo o rosto. Algumas pessoas na cafeteria olhavam discretamente na nossa direção. Eu não quero te perder, Marina finalmente disse. Você já me perdeu, respondi com suavidade. Perdeu há semanas. Toda vez que escolheu me ignorar, me cancelar, me fazer sentir que eu não importava. Estou apenas oficializando agora. Me levantei, pegando minha bolsa. Marina olhou para mim, os olhos vermelhos inchados. É isso? Você vai simplesmente ir embora? Sim. Coloquei algumas notas na mesa para pagar meu café. Vou bloquear seu número. Não porque te odeio ou quero te machucar, mas porque preciso seguir em frente. E não posso fazer isso se você continuar aparecendo e desaparecendo da minha vida quando bem entender. Por favor, não faz isso. Marina, eu preciso fazer isso. Por mim? Dei um último olhar para ela. Espero de verdade que você encontre felicidade. Espero que um dia você consiga ver o que eu estou vendo agora. Mas não posso esperar por você enquanto isso acontece ou não. Tenho que viver minha própria vida. Saí da cafeteria sem olhar para trás. Meus olhos ardiam com lágrimas não derramadas, meu coração pesava no peito, mas meus passos eram firmes. Determinados. Quando cheguei em casa, fiz exatamente o que havia dito. Bloqueei o número de Marina. Bloqueei todas as redes sociais dela. Apaguei nossas conversas, não porque queria esquecer que aquilo tinha acontecido, mas porque não precisava mais daquele lembrete constante. Os dias seguintes foram difíceis. Acordava e o primeiro pensamento era checar se Marina tinha mandado mensagem, antes de lembrar que eu a tinha bloqueado. Via algo engraçado e queria compartilhar com ela. Passava por lugares que tínhamos ido juntas e sentia aquela pontada familiar de saudade. Mas também sentia algo novo. Algo que tinha esquecido nesses meses, paz. Não tinha mais aquela ansiedade constante no estômago, me perguntando se ela ia responder, se ela ia desaparecer de novo, se eu tinha feito algo errado. Não tinha mais que vigiar meu celular como um cão esperando por migalhas. Júlia, claro, ficou aliviada. Finalmente, ela exclamou quando contei. Achei que nunca ia acontecer. Estou orgulhosa de você. Não parece Vitória, admiti. Parece só. Triste. É triste, Júlia concordou. Términos são sempre tristes, mesmo quando são necessários. Mas você fez a coisa certa. E um dia vai olhar para trás e agradecer por ter tido coragem. Ela estava certa, embora eu ainda não conseguisse ver isso claramente. 2 semanas depois, estava no mercado quando esbarrei na mãe de Marina. Glória me reconheceu imediatamente, e a expressão no rosto dela foi complexa, parte surpresa, parte desconforto, parte algo que parecia tristeza. Oi, querida, ela disse, hesitante. Faz tempo. Oi, Glória. Não sabia bem o que dizer. Como você está? Bem, bem. Ela mexeu nervosamente com a alça da bolsa, exatamente do jeito que Marina fazia. Olha, eu sei que você e a Marina não estão mais juntas. Ela me contou. Fiz que sim com a cabeça, desconfortável com a direção da conversa. Eu só queria que você soubesse, Glória continuou, baixando a voz, que Roberto e eu estávamos do seu lado. Nós gostávamos de você. Achávamos que você era boa para ela. Obrigada, disse, genuinamente tocada. Glória olhou ao redor, como se checando se alguém estava ouvindo. Essa igreja. Esse pastor. Roberto e eu estamos preocupados. Muito preocupados. Marina está diferente. Distante. Ela mal vem em casa, e quando vem, só fala sobre a igreja, sobre o pastor Henrique. É como se, ela parou, os olhos ficando úmidos. É como se tivéssemos perdido nossa filha. Meu coração apertou. Vocês já conversaram com ela sobre isso? Tentamos. Mas ela fica na defensiva, diz que não entendemos, que estamos sendo controladores. O pastor tem muita influência sobre ela. Glória limpou discretamente os olhos. Às vezes eu acordo no meio da noite e fico pensando, será que isso é culto? Será que minha filha está em um culto? A palavra ficou pendurada no ar entre nós, pesada e assustadora. Não sei o que dizer, admiti. Eu tentei também. Mas Marina não consegue ver. Ou não quer ver. Eu sei, querida. Eu sei. Glória colocou a mão no meu braço. Você fez o certo em sair. Não deixe ela te puxar de volta.
Marina precisa aprender as coisas do jeito dela, por mais doloroso que seja pra gente assistir. Nos despedimos com um abraço apertado. Fiquei no estacionamento do mercado por vários minutos depois, processando a conversa. Saber que até a família de Marina estava preocupada validava minhas próprias preocupações, mas também me fazia sentir ainda mais impotente. O que alguém podia fazer quando a pessoa que você se importa está sob influência de algo assim? A resposta, eu estava aprendendo dolorosamente, era nada. Absolutamente nada, a não ser que a pessoa quisesse ajuda. Mas algumas semanas se passaram. Minha vida começou a se sentir minha de novo. Aceitei um projeto grande de design que tinha estado adiando, um rebranding completo para uma startup de tecnologia. Me joguei no trabalho de um jeito que não conseguia quando estava constantemente distraída por Marina. Voltei a sair com amigas regularmente. Retomei minha aula de cerâmica que tinha abandonado. Comecei a fazer trilhas nos finais de semana, redescobrindo o quanto amava estar na natureza. Não estava namorando ninguém, e nem queria, ainda. Mas estava namorando a mim mesma, de certa forma. Reaprendendo quem eu era fora de um relacionamento tóxico, fora dessa versão ansiosa e necessitada que Marina tinha me transformado. Foi então, 2 meses depois do nosso término definitivo, que recebi uma ligação inesperada. De Roberto, o pai de Marina. Oi, sinto muito incomodar, ele disse, a voz tensa. Sei que você e Marina terminaram, mas... Você tem como me fazer um favor? Meu estômago se apertou. O que aconteceu? Marina se mudou. Para a casa do pastor Henrique. Fiquei gelada. O quê? Ela nos disse que Deus estava mandando ela servir em tempo integral na igreja. Que precisava estar mais perto do ministério. Juntou suas coisas e foi morar na casa desse homem. A voz de Roberto estava carregada de angústia e raiva. Ele tem tipo uma casa de oração anexa à propriedade dele, e aparentemente outros jovens da igreja moram lá também. Mas... não sei. Não me sinto bem com isso. Vocês não podem. Sei lá, impedir? Mesmo enquanto falava, sabia como soava ridículo. Marina tinha 20 anos. Era legalmente adulta. Ela é maior de idade. E quando tentamos conversar, ela surta. Nos acusa de estar contra a vontade de Deus, de não apoiar sua fé. O pastor Henrique até veio aqui, teve a cara de pau de sentar na nossa sala e nos dizer que devíamos os soltar nossa filha para cumprir seu chamado. Ponto. Roberto fez uma pausa. Eu quase socou esse filho da puta. Era a primeira vez que eu ouvia Roberto falar palavrão. A situação devia estar realmente grave. Por que está me ligando? Perguntei suavemente. Porque Glória mencionou que você estava preocupada também. Porque você conhece Marina de um jeito diferente. E por quê? Honestamente, não sei mais o que fazer. Pensei que talvez, se você falasse com ela. Roberto, interrompi gentilmente. Eu bloqueei Marina. Por uma boa razão. Não posso voltar para aquela situação. Foi tóxico para mim. Eu entendo. Sinto muito, não deveria ter ligado. Ele soou derrotado. Mas, continuei, uma ideia formando na minha cabeça, tem uma coisa que vocês podem fazer. E que eu posso ajudar com. O quê? Pesquisar. Sobre o pastor Henrique, sobre essa igreja. Ver se tem outras famílias preocupadas, se tem reclamações, qualquer coisa que possa mostrar um padrão. Porque se isso realmente é o que parece ser, um líder religioso manipulando jovens vulneráveis, provavelmente Marina não é a primeira. Houve silêncio do outro lado. Depois, você está certa. Não sei por que não pensei nisso antes. Porque você está no meio da situação, está emocionalmente envolvido. Mas eu posso pesquisar com mais distanciamento. Deixa eu ver o que consigo descobrir. Nos dias seguintes, me transformei em uma detetive amadora. Pesquisei o nome do pastor Henrique, o nome da igreja, vasculhei redes sociais, fóruns online, grupos de ex-membros de igrejas evangélicas. E encontrei coisas. Muitas coisas. A igreja tinha passado por várias divisões nos últimos anos, sempre com grupos de famílias saindo e acusando o pastor Henrique de comportamento inapropriado. Nada provado juridicamente, nada que tinha levado a processos, mas os padrões eram inquietantes. Várias jovens tinham morado na tal casa de oração. Várias tinham se afastado das famílias. Algumas eventualmente saíram da igreja e, em fóruns anônimos, contavam histórias sobre manipulação emocional, controle financeiro, o pastor administrava as finanças delas para ajudá-las a serem mais disciplinadas, isolamento de qualquer influência externa.
uma ex-membra tinha até escrito um relato detalhado em um blog sobre como tinha sido aliciada aos 19 anos, como o pastor Henrique tinha criado uma dependência emocional nela, como tinha levado anos para ela escapar e se recuperar. Compilei tudo. Prints de tela, links, depoimentos. Organizei em uma pasta e enviei para Roberto e Glória. É pior do que eu imaginava, Roberto disse quando ligou de volta. Esse homem é um predador. A questão é, o que vocês vão fazer com essa informação? Vou mostrar para Marina, ele disse com determinação. Vou obrigá-la a sentar e ler cada palavra. Não sei se vai funcionar, avisei. Pessoas sob manipulação geralmente rejeitam evidências, por mais óbvias que sejam. Vão dizer que é perseguição, que é mentira do inimigo, qualquer coisa para proteger o manipulador. Eu sei. Mas preciso tentar. É minha filha. Alguns dias depois, Roberto me ligou novamente. Pela voz, sabia que não eram boas notícias. Ela não quis nem olhar, ele disse, a voz pesada. Disse que eram mentiras de pessoas amarguradas, que Satanás estava usando a própria família dela para atacar o homem de Deus. E então? Ela disse que não vai mais vir aqui. Que precisamos respeitar suas escolhas ou se quisermos fazer parte da vida dela. Meu coração afundou. Sinto muito, Roberto. O pastor Henrique está alienando ela de nós sistematicamente. E não tem nada que possamos fazer legalmente. Ela é adulta, não está sendo fisicamente abusada, está lá por vontade própria. Ele fez uma pausa. Como ele consegue fazer isso? Como consegue convencer essas meninas de que ele é mais importante que as próprias famílias? É isso que manipuladores fazem, respondi quietamente. Eles isolam as vítimas. Fazem com que elas dependam emocionalmente deles. E usam a fé como arma, porque quem vai questionar quando é a vontade de Deus? Depois dessa ligação, me senti impotente e frustrada. Tinha feito o que podia, mas não tinha sido suficiente. Marina estava lá, naquela casa, sob influência daquele homem horrível, e não havia nada que eu ou sua família pudéssemos fazer. Mas então, algo mudou. 2 semanas depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Oi. É a Beatriz. Amiga da Marina da igreja. Preciso falar com você. É urgente. Fiquei olhando para a mensagem, desconfiada. Seria uma armadilha? Alguém da igreja tentando me manipular? Mas a curiosidade venceu. Sobre o quê? Sobre Marina. E sobre o pastor. Não posso falar por mensagem. Podemos nos encontrar? Concordamos em nos encontrar em um lugar público, a mesma cafeteria onde tinha terminado com Marina, ironicamente. Beatriz era uma menina de aparência jovem, talvez 18 ou 19 anos, com olhos que pareciam mais velhos que sua idade. Obrigada por vir, ela disse quando nos sentamos. Eu não sabia com quem mais falar. Marina me falou de você algumas vezes, antes de... Bem, antes. Antes de quê? Antes de se mudar para casa. Antes de ficar completamente sob o controle dele. Beatriz mexeu nervosamente com a xícara de café. Eu morei lá também. Por 6 meses. Saí há 3 semanas. Meu coração acelerou. O que aconteceu? E então Beatriz me contou tudo. Como o pastor Henrique criava uma hierarquia entre os jovens que moravam na casa, com ele no topo obviamente. Como ele controlava cada aspecto de suas vidas, o que vestiam, com quem falavam, que programas assistiam. Como ele fazia sessões de libertação particulares onde expulsava demônios das meninas, sessões que envolviam toque físico inapropriado que ele justificava como unção. Como ele tinha preferidas, sempre meninas jovens, bonitas, vulneráveis, que recebia atenção especial e levava para viagens. Como ele manipulava financeiramente todos eles, dizendo que o dinheiro que ganhavam deveria ser semeado no ministério. E como ele estava fazendo tudo isso com Marina agora. Ela é a nova favorita, Beatriz disse, os olhos marejados. Desde que chegou, ele não tira os olhos dela. Ela vai com ele para todo lado. E Marina? Ela está tão cega, tão convencida de que ele é um homem de Deus, que não consegue ver. Por que você está me contando isso? Perguntei. Porque vou denunciar. Oficialmente. E preciso de mais gente. Quanto mais vítimas falarem, mais forte é o caso. Beatriz me olhou intensamente. Sei que você não foi abusada por ele diretamente, mas foi afetada por ele. Marina poderia ter te dado testemunho sobre como ele era no início, antes disso tudo piorar. Processei a informação. Você já falou com a polícia? Ainda não.
Estou reunindo evidências primeiro. Conversando com outras ex-membras. Tem pelo menos 5 de nós dispostas a falar. Mas quanto mais pessoas, melhor. E os pais de Marina? Eles sabem disso? Ainda não. Achei que você poderia. Talvez falar com eles? Explicar o que está acontecendo. Porque se formos fazer isso, vamos precisar do apoio deles também. Saí daquele encontro com a cabeça girando. Liguei para Roberto imediatamente e contei tudo. A reação dele foi visceral, raiva pura, o tipo de raiva protetora que um pai sente quando alguém machuca seu filho. Ele e Glória queriam ir até a casa do pastor imediatamente, arrancar Marina de lá à força. Não podem fazer isso, avisei. Vão só empurrar ela mais para dentro. O que vocês podem fazer é apoiar Beatriz na denúncia. Dar sua perspectiva como pais preocupados. Deixar registrado que estão tentando proteger sua filha. Mas enquanto isso Marina continua lá, com esse monstro. Eu sei. Eu sei que é difícil. Mas se vocês fizerem isso do jeito errado, podem perder Marina completamente. Ela precisa sair por vontade própria, ou pelo menos ser removida oficialmente pelas autoridades. Roberto concordou relutantemente. Nos dias seguintes, ajudei Beatriz e as outras ex-membras a organizar seus relatos. Conectei elas com os pais de Marina. Juntos, montamos um caso sólido. A denúncia foi feita. Oficialmente. No Ministério Público, porque envolvia menores em algumas das situações passadas. Na polícia, por questões de abuso psicológico e financeiro. E na organização guarda-chuva de igrejas evangélicas a qual a igreja do pastor Henrique era afiliada. As coisas aconteceram surpreendentemente rápido depois disso. Aparentemente, quando autoridades começaram a investigar, descobriram ainda mais irregularidades, questões financeiras, desvio de dízimos, até suspeitas de abuso sexual, embora nada provado ainda. Pastor Henrique foi afastado temporariamente da liderança da igreja enquanto as investigações continuavam. A casa de oração foi fechada, e todos os residentes foram mandados de volta para suas famílias. Incluindo Marina. Não falei com ela. Mantive meu bloqueio, mantive minha distância. Não era minha responsabilidade ajudá-la a se recuperar disso, que eu tinha minha própria cura para focar. Mas soube, através de Glória, como ela estava. Confusa. Em negação no início, insistindo que era tudo uma conspiração, que o pastor era inocente. Mas aos poucos, conforme mais informações saíam, conforme mais vítimas falavam publicamente, algo começou a rachar naquela certeza absoluta. Marina começou terapia. Não teve escolha, foi o ultimato dos pais: ou ela concordava em buscar ajuda profissional ou eles não a apoiariam mais financeiramente. E pela primeira vez, sem a influência constante do pastor, sem a igreja consumindo cada segundo do seu tempo, Marina começou a ver. Ver como tinha sido manipulada. Ver como tinha machucado as pessoas que amava. Ver como tinha quase desperdiçado sua vida em algo tóxico disfarçado de sagrado. 3 meses depois de tudo isso explodir, recebi outra mensagem de número desconhecido. Oi? É Marina. Sei que me bloqueou e entendo completamente. Não estou pedindo para você responder. Só queria que você soubesse que eu sinto muito. Por tudo. Você estava certa sobre o pastor, sobre a igreja, sobre tudo. E eu te tratei terrivelmente. Você merecia muito melhor. Espero que esteja bem e feliz. Obrigada por ter ajudado Beatriz e as outras meninas. Sei que você fez parte de tirar ele de lá, e provavelmente me salvou no processo. Obrigada. De verdade. Olhei para a mensagem por um longo tempo. Senti coisas, compaixão, tristeza, um pouco de satisfação de estar certa, embora não fosse orgulhoso admitir, mas principalmente alívio. Alívio de que Marina estava segura. Alívio de que tinha saído daquela situação. Alívio de que estava, finalmente, começando a acordar. Não respondi à mensagem. Bloqueei o novo número também. Não porque não me importava com Marina. Mas porque me importava comigo mesma mais. E sabia que a melhor coisa que eu podia fazer, por mim e por ela, era manter essa distância. Marina tinha sua própria jornada de cura pela frente. E eu tinha a minha. 6 meses depois do término, estava em uma galeria de arte numa exposição de fotografia. Tinha ido sozinha, algo que estava aprendendo a apreciar, fazer coisas que gostava sem precisar de companhia. Foi lá que conheci Sofia. Ela comentou sobre uma foto que eu estava observando, uma imagem em preto e branco de uma mulher de costas, olhando para o mar. É sobre recomeços, acho, Sofia disse.
Sobre deixar o passado para trás e olhar para o horizonte. Conversamos. Sobre arte, sobre vida, sobre as jornadas estranhas que nos levam a lugares inesperados. Sofia era artista gráfica também, alguns anos mais velha que eu, com uma energia calma e centrada que eu achei imediatamente atraente. Trocamos números. Nada romântico, apenas uma conexão genuína. Mas enquanto caminhava para casa naquela noite, percebi algo. Pela primeira vez em muito tempo, tinha conhecido alguém e não imediatamente pensado em Marina. Não tinha comparado. Não tinha ficado presa em traumas passados. Estava genuinamente aberta para novas possibilidades. Não sei o que vai acontecer com Sofia. Talvez se torne uma amizade. Talvez algo mais. Talvez nada. Mas o ponto é, estou pronta. Pronta para confiar de novo, para me arriscar de novo, para amar de novo. E dessa vez, estou melhor equipada. Sei meu valor. Sei meus limites. Sei reconhecer sinais de alerta. Sei quando segurar e quando deixar ir. Marina me ensinou tudo isso, de um jeito doloroso, mas valioso. Quanto ao pastor Henrique, as investigações ainda estão em andamento. Provavelmente vai levar anos para tudo ser resolvido legalmente. A igreja foi fechada oficialmente. Ele está respondendo por múltiplas acusações. Justiça, descobri, é lenta. Mas está acontecendo. E Marina, segundo a última atualização de Glória, está reconstruindo sua vida. Voltou para a faculdade. Refez amizades que tinha abandonado. Está aprendendo a confiar em si mesma de novo, em vez de entregar esse poder para outra pessoa. Não sei se algum dia vamos nos falar de novo. Parte de mim espera que sim, eventualmente, quando ambas estivermos mais curadas. Parte de mim está em paz se nunca acontecer. Porque percebi algo fundamental: algumas pessoas entram na nossa vida não para ficar, mas para nos ensinar algo. Marina me ensinou sobre amor próprio, sobre limites, sobre a importância de escolher a si mesma. E por mais doloroso que tenha sido, sou grata pela lição. Hoje, sentada na minha varanda com uma xícara de chá, assistindo o pôr do sol pintar o céu de tons de laranja e rosa, me sinto inteira. Não perfeitamente curada, ainda tenho cicatrizes, ainda tenho momentos difíceis. Mas inteira. E livre. Livre daquela ansiedade constante, daquela necessidade de validação, daquela versão de mim que aceitava migalhas porque tinha medo de ficar sozinha. Aprendi que estar sozinha não é solidão. É paz. É espaço para crescer. É oportunidade para se tornar a pessoa que você sempre quis ser. E quando o amor aparecer de novo, que vai aparecer, disso tenho certeza, será com alguém que me escolhe todo dia. Alguém que não precisa ser lembrada de que eu existo. Alguém que me prioriza não porque tem que, mas porque quer genuinamente. Até lá, estou bem. Estou mais que bem. Estou eu mesma. Finalmente, completamente, eu mesma. E isso, descobri, é o melhor tipo de final feliz que existe.